Cannabis On, quadro do portal Cannabis e Saúde, que entrevista pessoas, personalidades sobre a cannabis no Brasil. Hoje a gente vai conversar com a Luciana Boatê, do PSOL. Ela é a presidente da Comissão Especial para a Pesquisa sobre Cannabis Medicinal na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O objetivo é promover um debate aprofundado sobre a cannabis com base em dados científicos. Para essa troca de ideias com a Luciana, eu vou convidar hoje o nosso colega, o Gregório Ventura, que vai fazer essa entrevista junto comigo. Beleza, Gregório? Olá, galera. Queria agradecer aqui a Luciana Boatê, disponibilizar esse tempo aqui para falar um pouquinho com a gente. E já queria, já mandar a primeira pergunta. Só com a gente, Luciana, a importância da gente ter essa comissão aqui na Câmara Municipal do Rio e o que a gente pode esperar dos trabalhos dessa equipe. Então, aqui eu acho que é importante, até para a gente situar essa comissão, e contar um pouco brevemente da minha trajetória. Eu venho aí de uma militância antiproibicionista e de uma militância também acadêmica de pesquisa sobre política de drogas, uma perspectiva crítica, antiproíba, e eu chego aqui na Câmara, faz 3 meses que eu estou aqui só, né, já me deparando com um debate que se iniciou a partir do PL, do Dia da Maconha Medicinal, que já estava tramitando na casa e que a gente pediu para botar em pauta. E eu pude perceber aqui a grande dificuldade desse debate nos espaços de poder. Não que esse debate seja fácil fora dos espaços de poder, né, na sociedade, mas o que eu verifiquei é que, vamos dizer assim, do que a gente caminhou nos últimos anos, eu estou nessa militância já há alguns anos, mas assim, eu acho que a gente caminhou e conseguiu avançar muito nesse tema da cannabis medicinal, com leis já aprovadas, né, em estados, municípios, e hoje uma tramitação em lei federal, inclusive na sociedade. Hoje o número de pessoas que têm acesso, né, aos usos terapêuticos da cannabis é enorme. Muita gente nem confessa publicamente, mas está lá fazendo uso. E, ao mesmo tempo, quando eu cheguei aqui na Câmara, o que eu achei que ia ser uma coisa relativamente simples, como é uma aprovação de um dia no calendário da cidade, né, eu me deparei assim com uma dificuldade muito grande. Primeiro, pelo nome PL da maconha medicinal. Havia, e é um debate que eu acho que a gente tem que fazer, e que eu procurei fazer aqui, que eu também quero fazer na comissão, que é esse debate sobre o nome da planta é maconha, né? O nome popular da planta é maconha. Enquanto que cannabis é um nome científico de uma mesma planta. Mas a sociedade, pelo menos, vamos dizer assim, uma parte da sociedade tem muita dificuldade de falar do nome maconha. E procura tentar separar maconha de cannabis no seu sentido negativo, colocando estigmas no nome maconha, inclusive com uma perspectiva que, na minha avaliação, reforma esse racismo estrutural, por conectar a maconha com violência, com uma questão histórica de uma denominação e de um controle, né, e uma repressão. A maconha, por ser historicamente considerada uma substância psicoativa que era usada e que historicamente veio sendo usada pelos africanos escravizados. Então, eu percebi isso aqui no primeiro dia, quando a gente começou a fazer esse debate. Houve uma rejeição muito grande, em especial de parte de uma extrema-direita que nós temos, ela é minoritária, mas ela existe aqui na Câmara, inclusive por parte de um médico, né, vereador que é médico, que simplesmente se recusou ele veio com muita força num discurso, dizendo que não podia ter o dia da maconha medicinal, porque aquilo ali ia fazer com que os jovens usassem maconha, que podia ser um problema de dependência química, de segurança pública, enfim, trazendo chavões e um debate muito raso, né, um debate muito difícil. E aí a gente começou a fazer esse debate, eu considerei, eu falei, bom, mas se for o dia da cannabis medicinal, então a gente consegue aprovar rapidamente, e a gente chegou a iniciar um diálogo nesse sentido, não que eu fosse abrir mão do nome maconha, mas eu queria entender o que estava acontecendo ali, e o que estava pegando, e que os debates pudessem ser debates francos e debates assim baseados, né, em fatos, não em fake news ou em discursos polarizados, porque, na verdade, também o que isso acabou virando aqui na Câmara foi uma grande polarização, houve uma grande polarização. No final das contas, esse PL, a gente pediu até para tirar de pauta, porque eu achei que estava avançando sem muito espaço de diálogo, eles trouxeram pessoas aqui na Câmara Municipal para dizer PSOL, o partido da droga,
eu tentei argumentar que droga se compra em drogaria, né? E se consome drogas nos bares, na cidade, as pessoas consomem tabaco, consomem álcool, há drogas, inclusive lícitas, né? E drogas salvam vidas também, mas você sentia que era um debate muito com base no estigma. E a gente fez uma opção política, por então não avançar ainda no debate da oficialização daquele dia, por entender que aquilo ia ser estéril e a extrema-direita ia acabar utilizando isso com uma lógica extremamente que não ia avançar para lugar nenhum, e nós partimos para o nosso objetivo, que era pautar o debate do acesso à maconha medicinal, em concreto, no SUS. Protocolamos um projeto de lei, está tramitando, e foi uma avaliação que eu entendo correta, que essa própria ausência de informações e de dados científicos, mas também históricos, culturais necessários, em especial a minha maior dificuldade era fazer um debate franco, honesto, sobre a cannabis medicinal, que é o que nos cabe aqui. E me acusavam também de tentar misturar os debates. Eu sou uma defensora da legalização de todas as drogas, não é de hoje, tem uma tese de doutorado já há mais de 10 anos sobre isso. Mas o que eu estava me propondo a fazer aqui era o debate do acesso da cannabis medicinal no SUS. E essa história, como é que surge essa comissão? Então, a gente vai conversar com os vereadores, consegue aprovar essa comissão. Muitos acharam até, nossa, teve tanta resistência ao seu debate do dia, e como é que aprovaram essa comissão? Eu falei, pois é, porque a gente conseguiu conscientizar um número suficiente de vereadores para a gente aprovar essa comissão, que hoje é composta por mim, como presidente, e por 2 médicos. Um é o Paulo Pinheiro, que é vereador do PSOL, e o outro é o Célio Luparelli, que é professor, que é formado em medicina também, que é do PSD, né, do mesmo partido do prefeito, e que aqui opera no centro-direita. Ou seja, a gente fez essa opção, foi por indicação dos partidos, por diálogo, e hoje nós temos essa comissão. E eu diria para vocês, então, meu maior objetivo é conseguir fazer um debate aprofundado mesmo, trazer evidências científicas, trazer associações que hoje estão cultivando, trazer médicos, trazer pacientes que estejam, trazer crianças para essa Câmara para mostrar o que tem sido usado e poder, vamos dizer, não entrar nessa lógica de uma polarização que vem ocorrendo nos últimos anos e enfrentar o que hoje não está nem mais em disputa, que não tem mais disputa entre direita e esquerda em relação à cannabis medicinal por si. A disputa vai ser qual é o formato de acesso à cannabis. Se a gente vai valorizar a empresa, se vai ser com base nos gastos enormes com importação, ou vai ser o que a gente defende, que é a perspectiva, uma lógica, né, das associações, da autorização do autocultivo também, que é o que eu defendo, mas a gente não vai conseguir legalizar aqui na Câmara Municipal, então não é esse o foco, mas é garantir, acima de tudo, um acesso democrático, em especial a nossa crítica que hoje a cannabis terapêutica, ela é muito acessada por uma classe média, por quem tem condições de pagar, seja pela importação, seja por outros mecanismos, inclusive buscar uma autorização judicial, e como que a gente tem uma ampla margem da população que não tem acesso, em especial a população negra e favelada, mas a gente também sabe que tem associações, em especial lideradas por mulheres negras, que estão fazendo aí um super trabalho, a gente quer também poder trazer essas experiências bem-sucedidas. Então, esse foi o pano de fundo e o que nos mobilizou a criar essa comissão. Desculpa se eu fui muito longe, mas eu achei que era importante fazer esse apanhado. Esse quadro de fundo, maravilha. Olha só, 3 pontos antes da minha pergunta. O primeiro, que você falou muito bem, a questão da politização da cannabis, né? Ela passou primeiramente por uma politização, se era de direita ou era mais de esquerda, mas agora, inclusive após a aprovação do PL no estado de São Paulo, passamos essa fase, né, Luciana? Então, uma das questões que eu coloquei hoje nos meus debates aqui gente, até o partido, o PSD, né, até o Tarcísio, em São Paulo, que é o representante da extrema-direita bolsonarista, né, já assinou e reconheceu que tinha um sobrinho, um filho, que seria também usuário. Então, esse debate, você tem toda a razão, o marco desse debate, que a gente, inclusive, coloca nos debates aqui internamente, é que não há mais essa polarização em relação ao cannabis medicinal por si, de a gente aprovar isso. A questão é como. E aí já tem um projeto de lei também aqui, que é a cópia do projeto de Tarcísio, em São Paulo, que está tramitando aqui na casa. Então, hoje na casa nós temos 2 PLs. O nosso aqui da mandata e o PL de um outro vereador, que é do PSD também,
que é numa perspectiva de copiar, literalmente, trazer o mesmo modelo de São Paulo aqui para o município do Rio. E esses debates a gente vai fazer na comissão. Ótimo. O segundo ponto era a questão da expressão maconha e cannabis. Muitas vezes a gente fala cannabis para realmente furar a bolha preconceituosa que ainda existe, né? Então se fala cannabis para não conseguir ultrapassar as barreiras que ainda existem. Então a minha pergunta final é em que consiste o PL de vocês, já que existem 2 PLs, um que é um bem parecido, similar ao de São Paulo, o que eu, particularmente, como jornalista, não vejo com maus olhos, vejo sim com bons olhos, porque gerou um efeito dominó, né, de leis, de projetos de leis no Brasil inteiro, mas então eu gostaria de saber o de vocês, em que consiste esse PL. Então, eu vou aproveitar e vou falar alguns elementos mais gerais, mas eu não posso dar spoiler total, porque a gente está lançando um site hoje, depois a gente passa para vocês a divulgação com a íntegra do PL, com esses... Queremos exclusividade. Pois é, vou dar aqui algumas informações mais gerais. Então, a gente tem Qual é a minha crítica ao PL de São Paulo? Embora eu acho que tenha tido eu acho que eles próprios, no PL do Tarcísio em São Paulo, eles próprios se deram conta que erraram em muitas coisas. Tanto é que houve vários vetos ao PL do Tarcísio. Tradicionalmente, vamos dizer assim, uma perspectiva mais liberal nesse tema vai defender a prioridade das empresas e do fornecimento, em especial de empresas que importam medicamentos, e outras que querem vir produzir no Brasil também. A questão é que a gente nem tem no Brasil ainda essa autorização, e isso depende do PL 399, inclusive, que está tramitando, que a gente espera que avance. Mas qual é o risco dessa lógica de você só priorizar empresas e, eventualmente, importação? É o alto custo. O Estado brasileiro não tem condições de arcar, né, com esse custo, nem no SUS, né, nem para tornar isso uma política pública no geral, esse elemento do comércio, né, esse elemento do lucro. Ou seja, nós somos um país extremamente desigual, somos um país racista, somos um país na qual a própria população ela não tem acesso a uma saúde integral. Então, qual é a proposta aqui nossa? A nossa proposta é que haja, sim, e aí no aspecto federal primeiro, que a gente tem que evoluir, temos que avançar na questão da autorização no cultivo aqui no Brasil. Isso não implica em proibir nenhuma empresa de cultivar, mas não pode ter exclusividade das empresas em detrimento de outras modalidades. Leia-se modalidades associativas e a questão do autocultivo, né? Não tem como sustentar nem juridicamente. Eu sou também advogada num recurso que está no Supremo, que defende não só que seja descriminalizado a posse de drogas, como o autocultivo, né? O cultivo pessoal. Então, não tem como. Então, o nosso PL aqui, ele é mais focado numa priorização do fortalecimento das associações, da questão da formação dos profissionais do SUS, em mecanismos, inclusive, de fomento à pesquisa. Então, o nosso projeto aqui, ele na minha avaliação, pelo menos, né, ele é muito mais integral nesse sentido de pensar uma maior acessibilidade, democratização, investimento em pesquisa, investimento em outras formas de cultivo, inclusive, e no fortalecimento das associações que são nossa base também. Historicamente, eu sempre estive nessa construção, né, de uma luta proibicionista, e as associações eu conheço quase todas, né, eu tenho uma construção, então a gente entende que esse fortalecimento é muito importante, e que não tem como a gente ter uma construção no Brasil, isso nem as empresas imaginam que elas acho que vão dar conta de manter só essa lógica de importação, que torna inacessível, e a consequência da gente apostar em medicamentos muito caros vai ser o não acesso das pessoas. Então, a gente está com essa perspectiva, mas a gente está dialogando com outro vereador também, que é o autor do PL, que é igualzinho ao do Tarcísio, porque a gente entende que esse é um momento de garantir o acesso, a gente fazer aí um diálogo muito, muito franco, entendendo que o desafio é comum às perspectivas, pelo menos nesse momento, né, que é garantir a ampliação do acesso e o maior possível mecanismos de fornecimento dentro dos marcos legais já existentes, entendendo a limitação aqui da competência do município.
Mas eu também tenho recebido assim, muitos pedidos, aproveito para publicamente dizer, vou enviar para todo mundo, hoje nós vamos estar divulgando esse PL, divulgando maiores detalhes sobre, né, essa nossa campanha que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, mas também tenho recebido também muitos pedidos para replicar o nosso projeto, a gente poder ampliar isso para outros municípios, outros estados, a gente quer também poder estar fazendo isso, e está ampliando o diálogo com todo mundo, tanto que é uma comissão que vai conter, inclusive, o vereador Célio, inclusive, que é da base do governo Paes, que é, né, do PSD, o mesmo, né, partido também que tem nacionalmente também tocado essa pauta no centro-direita, nas corpos do centro-direita, mas estou aqui colocando as nossas diferenças, porque eu também acho importante marcar, né? Eu sou antiproibicionista, sou feminista antiproibicionista, vereadora pelo PSOL, a gente tem nossa trajetória de luta, né, de uma luta antirracista, uma luta, né, pelo fim da guerra às drogas, pelo fim da violência, né, ao povo negro e à juventude negra, que é vítima também dessa violência em nome da guerra às drogas. Ou seja, nossa pauta não termina na cannabis medicinal, mas a gente está nessa luta, né, pela cannabis medicinal democrática no SUS. Ô, vereadora, você mencionou, a Denise também mencionou, né, que, de fato, a lei aprovada em São Paulo influencia aí outros estados, né, outros municípios, mas a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, né, ali na região dos Lagos, em Búzios, já um projeto que está em andamento, né, que é reconhecidamente eficaz, muita gente tem se beneficiado, e queria saber como que a experiência de Búzios influencia ou não para produzir outras regulamentações. Como que se vocês estão analisando esse caso, como vocês estão avaliando a experiência em Búzios? Eu estive em Búzios, eu visitei a associação, né, que é uma ideia muito importante, e só explicando para quem não conhece essa história, Búzios aprovou uma lei municipal, uma lei muito boa, e hoje está sendo trabalhado com o Eduardo Faverê, que é um médico referência, neurologista, inclusive que atendeu meu pai, uma pessoa que eu tenho maior admiração, e que está tocando esse projeto junto com uma associação quilombola que está em Búzios, querendo construir essa ideia do cultivo nessa área quilombola, como uma perspectiva que é uma perspectiva muito importante, que é de reparação também, né, de trazer para a cannabis medicinal. Acho que Búzios tem uma representatividade muito grande, que ela traz justamente para a luta pela maconha medicinal, esse elemento, né, da reparação histórica. Então, portanto, está sendo construído, visitei lá o Quilombo, visitei a associação, estou também nesse apoio, nessa articulação para poder apoiar, apesar de ser outro município, eu ser vereadora do Rio de Janeiro, né, estive lá e fiquei muito feliz de conhecer e estou apoiando também essa experiência. Eu acho que justamente, Gregório, o que Búzios traz de inovação, para além de uma lei municipal que já foi aprovada e que hoje está sendo visto como ela vai ser implementada, ou seja, que a gente também tem essa dificuldade que São Paulo também vai ter. Uma coisa é aprovar o projeto de lei, outra coisa é que vira uma lei, outra coisa é como a gente consegue implementar concretamente para fazer chegar o medicamento a quem precisa. E eu acho que Búzios está nesse processo que a gente vai acompanhar também, que pode ser um grande exemplo para a gente poder também avançar aqui no Rio de Janeiro, uma vez aprovado, que é a nossa expectativa. Como é que a gente pode, então, ter essa experiência também, não só de ter associações, mas que essas associações possam estar também trabalhando essa perspectiva da reparação. Nós acompanhamos também aqui no Rio projetos que estão nas favelas, assim, ainda de forma piloto, mas com muita potência, também de acesso a medicamentos a pessoas de baixa renda, a população favelada, a população negra, que a gente entende também que esse é um elemento central para pensar que política de drogas nós queremos para o futuro, né? Eu acho que esse é um elemento central. Com certeza. Em relação ao governo federal, vereadora, e também ao Congresso Nacional, como é que a vereadora vê a atuação no tema da cannabis? Então, eu acho que esse governo federal, e a gente pressiona, né, o pessoal também está na base de apoio desse governo, embora num apoio crítico, né, mas a gente tem muita confiança, em especial eu tive em Brasília agora, num congresso recente da OAB Federal sobre cannabis medicinal, na qual me chamou muita atenção a presença até de autoridades do novo governo, de parlamentares da maior diversidade de partidos, inclusive da centro-direita. Para você ter uma ideia, eu era a única parlamentar de esquerda nesse congresso de cannabis medicinal na OAB Federal. Eu falei, gente, estamos evoluindo, não vejo isso como ruim, não. Embora eu quisesse ter mais parlamentares de esquerda, mas eu acho que essa é uma pauta hoje que está avançando
E eu espero que esse governo federal possa ter condições de concretizar compromissos, inclusive, que já assumiu anteriormente, e a gente vem pressionando, já não é de hoje. Eu atuo nessa pressão no governo federal desde o primeiro governo Lula, que eu estou lá, né, nessa articulação. Hoje eu estou como vereadora, mas então estava com pesquisadora, professora do UFRJ. Mas o que eu acho o grande desafio hoje é superar a interdição que foi colocada no governo Bolsonaro, né, pelos representantes do governo Bolsonaro. O que nós tivemos no PL 399 foi uma tentativa de um PL que eu faço críticas a esse PL, eu entendo que ele precisa avançar, mas eu tenho críticas a esse PL, em especial porque ele não conseguiu avançar na questão da autorização do autocultivo, que eu acho um direito individual, que inclusive é uma pauta liberal. O direito ao autocultivo, as pessoas acham que é revolucionário, mas é a pauta mais liberal que tem, né? Que é você poder ter a liberdade de plantar. Como é que alguém vai interditar alguém de plantar o seu próprio medicamento? Mas, enfim, então tem essa crítica. Tem uma crítica ao PL 399, porque ele também criou condições muito limitadoras para as associações, então também vai aumentar muito o custo do fornecimento desse remédio. Mas esse PL foi aprovado na comissão especial, o que permitiria que ele sequer passasse pelo plenário. Mas o que aconteceu foi um movimento para bloquear, para impedir que esse PL possa avançar para o Senado, mesmo com essas restrições que eu falei, que foi aprovado com essas restrições. Então, hoje está em jogo uma negociação que o governo federal vai ter que fazer com Lira, com Arthur Lira, dentro de um contexto que está tendo uma dificuldade de articulação do governo federal, né, dessa formação dessa base parlamentar, e a gente espera que isso seja superado, porque eu entendo que o governo Lula tem muita potência para fazer muita coisa boa pelo país, né, e em especial de avançar na política de drogas. Eu espero e acho que esse contexto que a gente já analisou aqui possa, de alguma forma, também ajudar esse governo. Tive na Senad, né, com a Marta, que é a secretária nacional, uma pessoa que também está muito preocupada com essa questão da cannabis medicinal, né, não só com esse tema, mas também a Senad, ela lida também com a repressão, a questão do encarceramento por tráfico de drogas, em especial de mulheres. Eu acho que eu estou assim, com muita esperança que esse novo governo possa tocar as políticas e a gente possa superar esses últimos 4 anos, que foram de muitos retrocessos para a política de drogas. Talvez o único avanço que a gente tenha conseguido foi a aprovação desse PL 399, ainda com as limitações que eu apontei, mas mesmo assim ele está paralisado, porque há um recurso para que ele seja votado no plenário da Câmara, e, portanto, não se conseguiu que ele seguisse direto para o Senado. Então, esses são os desafios. Mas eu acho que há, sim, uma vontade política do governo federal, que está sendo pressionado por uma base conservadora, mas, ao mesmo tempo, eu espero que o centro-direita também possa apoiar o governo federal nessa correlação de forças para a gente avançar nessa pauta. E, Luciana, poxa, para encerrar aqui, queria fazer uma pergunta que é o seguinte: a gente falou do poder legislativo, do poder executivo e como eles estão se mobilizando para promover uma regulamentação da cannabis. Mas nos últimos anos, talvez desde 2014, talvez seja o poder judiciário o que tem se movimentado com mais, digamos, se sensibilizado melhor, observado, escutado melhor, e através de habeas corpus, de autorizações, a gente conseguiu ver todos os progressos que a gente vem, desde a autorização da Anvisa para os primeiros medicamentos, até agora algumas autorizações para associações. Então, queria saber de você se você acha que se a discussão no judiciário ela pode ser mais interessante, ela pode ser mais aprofundada, se você vê que se a atuação dos tribunais, seja do STF, do STJ, ou das outras instâncias, elas podem também atuar ali para propor uma regulamentação, seja para o uso medicinal, seja para as associações, ou para outros tipos de forma de acesso. Então, eu venho acompanhando esse histórico aí, desde a primeira autorização que foi dada para a PEP aqui no Rio de Janeiro, que é a associação também que eu estou associada, que meu pai teve tratamento, com a Margarete, que foi a primeira mãe, né, que teve acesso. Depois, eu já perdi a conta, mas pelo que me disseram, são mais de 2.000 autorizações judiciais. O judiciário, você tem toda a razão, o Gregório veio tem uma importância muito grande, mas tem muitas limitações também, né? Tem muitas limitações, que é o título precário, mas eu acho que o grande avanço foi não só a concessão de autorizações individuais de habeas corpus, mas as autorizações coletivas, que é o que sustenta a Abrace lá na Paraíba, que é o que sustenta a PEP aqui no Rio de Janeiro, a Abrario aqui em Niterói, também outras associações, também em São Paulo, que estão aí buscando o Poder Judiciário para a efetivação de um direito. O que se espera, no entanto, é que essa legislação
sendo aprovada, né, dentro das suas próprias competências, possa reduzir a insegurança jurídica, porque acaba ficando também um título muito precário, e isso dificulta, inclusive, os investimentos, né, no cultivo, os investimentos em planejamentos de médio e longo prazo, para aumentar o acesso e democratizar esse acesso. Ou seja, se depende de uma ida à justiça para conseguir uma autorização, aqueles que mais precisam não vão conseguir ter acesso a advogados e tal. Mas eu queria também destacar a importante luta dos advogados, da litigância estratégica. Está aqui o Emílio Figueiredo, que é um advogado que eu admiro muito por seu trabalho, historicamente, o que hoje está na Rede Reforma, foi essa combinação, né, foi essa articulação, essa construção coletiva. O que deu origem à cannabis, ao acesso à cannabis medicinal no Brasil, foi uma articulação entre cultivadores, grupos de mães, de crianças, né, com necessidades especiais, e advogados que criaram esses primeiros habeas corpus e que, inclusive, foram os cultivadores que ensinaram as mães a plantar. Então, essa coisa da mãe plantar para o seu próprio filho é uma história muito bonita, né? Queria aproveitar para falar para vocês, temos aí alguns documentários já, não só o Ilegal, do Tarso Araújo, como também a Margarete, que é a coordenadora da PEP, lançou contando a história dela. Eu acho que a gente tem que lembrar dessa história e dizer que a justiça foi muito importante, mas eu espero que a gente não precise mais da justiça no futuro, para que possa ter segurança jurídica para todo mundo que quer investir nesse cultivo, para todo mundo que quer garantir o acesso, a democratização do acesso à cannabis medicinal, e para que o SUS efetivamente possa cumprir seu papel, né? Porque o judiciário também, no SUS, garante acesso a um número limitado de associados, enquanto a gente tem aí uma demanda muito grande. E imagina quando avançarmos nas pesquisas, né, o quanto mais esse medicamento, que é de um grande valor, né, medicinal, histórico, cultural, né, a gente precisa aí avançar nessa pauta, mas, sem dúvida alguma, o judiciário foi muito importante. Então, se tem mais alguma pergunta, Denise? Se tem mais alguma questão para levantar aqui para a vereadora? Nossa, eu acho que foi uma entrevista muito boa, vereadora, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada, Gregório, por essa conexão aí, formar essa entrevista. Vereadora, a gente está às ordens, Portal Cannabis Saúde, passa pela informação também, né? A questão da evolução e da garantia do acesso à cannabis por muitos pacientes do Brasil, passa pela informação, por conhecer as pesquisas, como a vereadora citou, por saber os direitos e os deveres, né? Também de quem vai cultivar, ou não, dos pacientes, enfim, passa totalmente pela informação, como se diz, a informação também é um remédio, né? Então, conte sempre com a gente do Portal Cannabis e Saúde, e a gente está às ordens e vamos dar com exclusividade, então, esse PL do Rio de Janeiro. Obrigada. Queria também aproveitar já para dar essa informação, dia 16 de maio, a gente vai ter a primeira audiência pública dessa comissão, já convidar quem quiser participar, e vocês também, vai ser transmitido aqui pela TV Câmara, então, para poder também democratizar esse acesso, de poder avançar aí, e quem sabe depois que eu possa trazer mais informações novas sobre esse andamento aqui no Rio de Janeiro, para poder trazer para vocês aí esse canal tão importante de informação sobre esse tema. Obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês.